Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estarei acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 2. O nosso objeto de conhecimento é o teatro no Brasil e, como detalhamento, o teatro e os processos de construção histórica envolvidos nesta manifestação artística. Então, nesta aula, nós vamos conversar um pouco sobre o teatro no Brasil. E olha onde a gente veio começar a nossa aula. Vocês estão reconhecendo esta cena? Então, para a gente falar da origem, da história do teatro enquanto ação cênica no Brasil, a gente vai voltar um pouco no tempo e a gente vai contextualizar o que estava acontecendo neste momento. Vocês estão percebendo que a gente tem a presença de religiosos, né, de pessoas religiosas e alguns povos indígenas. E aí, o que será que isso tem relação com a história do teatro no Brasil? No século XVI, o teatro no Brasil deu seus primeiros passos com as exibições teatrais organizadas pelos padres jesuítas. O padre José de Anchieta, considerado o primeiro dramaturgo do país, foi um dos responsáveis por trazer essa forma de arte para terras brasileiras. Então, a gente percebe que o teatro no Brasil, né, o teatro enquanto ação cênica, ele começou com exibições teatrais organizadas pelos jesuítas. Então, existia aí uma questão religiosa, né, no início dessa trajetória do teatro no Brasil. Inicialmente, o teatro no Brasil ele tinha um propósito religioso, a catequização dos indígenas. Chamado de teatro de catequese, essa forma de expressão utilizava elementos da cultura indígena, como a música e dança, para transmitir ensinamentos religiosos. Era uma maneira de aproximar os indígenas da fé cristã. Então, o que acontecia? Os jesuítas eles tentavam se aproximar dos indígenas, né? Então, eles utilizavam elementos indígenas, como a música, a dança, nas suas encenações, sendo que essas encenações eram voltadas para a fé cristã. Então, eles utilizavam essas encenações para catequizar os indígenas, né? Então, a gente percebe aí um forte caráter religioso no início da história do teatro no Brasil. Era uma forma de se aproximar do povo indígena e trazer aí o caráter religioso que eles tinham a intenção. E isso era chamado de teatro de catequese. Então, vamos ver as características. Olha só, como características do teatro de catequese destacam-se, vamos ver, preocupação em transmitir ensinamentos católicos. Olha só, isso aqui é uma característica bem específica do teatro de catequese. Eles tinham a intenção, naquele momento, com aquela encenação, né, com aquela ação cênica, tinham a preocupação de transmitir ensinamentos católicos, certo? É uma das fortes características do teatro de catequese. Outra característica é a valorização do propósito bíblico em detrimento da expressão artística, ou seja, a expressão artística do teatro ela era um segundo plano. O principal era o propósito bíblico, o ensinamento cristão. Eles não estavam preocupados com a encenação, se ia ser bonita, se não ia, se aquela cena estava bem elaborada. Não, não era essa a intenção. A intenção era transmitir esse propósito bíblico, né? Esse ensinamento católico, esse cunho religioso, através da ação cênica. Então, a ação cênica, o teatro, ele era um instrumento pelo qual eles tinham, né, essa intenção de fazer esse ensinamento cristão. Outra característica que nós temos são que os locais de apresentação acessíveis, como escolas, espaços públicos de lazer e ruas. Então, o espaço, como era uma ação que ela tinha intenção de atingir o público grande, a grande massa, que naquela época eram os povos indígenas, o local de apresentação não eram locais fechados.
de difícil acesso, eram locais acessíveis para eles conseguirem atingir o maior número de pessoas. E uma outra característica que nós temos é a mistura de elementos da cultura indígena, como a música e a dança. Por que essa mistura de elementos? Porque eles queriam se aproximar daquele povo, né? Então, como é que eles poderiam se aproximar? Eles já tinham ali uma certa resistência, né? A gente tinha aí o problema do idioma, eles não falavam o mesmo idioma, a cultura, os costumes diferentes. Então, o que é que eles pensaram? Vamos utilizar elementos desta cultura, como a música e a dança, nas encenações, e assim a gente consegue se aproximar desse povo. Então, fica mais fácil, quando eles diminuem essa distância, né? Quando existe uma aproximação, fica mais fácil da gente transmitir a mensagem que a gente quer. Então, era tudo pensado, né, estruturado para que esses ensinamentos religiosos fossem passados. Então, essa relação que eles procuravam ter com elementos da cultura indígena era justamente para diminuir essa distância, se aproximar, ganhar até mesmo a confiança dos indígenas. E assim eles iam conseguindo passar os seus ensinamentos, catequizando esses indígenas. Com a chegada da família real no Brasil, em 1808, o teatro passou por um grande avanço. Dom João VI trouxe consigo artistas estrangeiros e estabeleceu a construção de teatros para entretenimento da nobreza. No entanto, esse teatro estrangeiro não representava a cultura e os costumes do povo brasileiro. Então, vamos lá. Passamos por esse processo de catequização. Em 1808, chega a família real no Brasil. E aí ele trouxe, né, o Dom João trouxe consigo artistas estrangeiros e ele falou, olha, eu estou trazendo esses artistas porque a gente vai apresentar peças teatrais e eu preciso que teatros sejam construídos para que a nobreza possa ter um entretenimento de qualidade. Então, ele trouxe essas pessoas, esses artistas, para fazerem essas ações cênicas, construir os teatros. Só que esses teatros, essas encenações, elas não traziam características do costume do povo brasileiro. Não tinha uma representação com a cultura brasileira porque eram cenas que eram europeias, elas pertenciam a uma outra realidade. Então, acabou que o povo não sentia uma proximidade com essas encenações. Mas voltando para falar dos espaços do teatro que foram construídos, e aqui nós estamos no palco do nosso Teatro Amazonas. Maravilhoso! Então, as peças teatrais precisavam de espaços para serem encenados, porque a intenção era trazer entretenimento para a nobreza. Então, por muito tempo, acontecia dessa forma, né? Eram trazidos corpos artísticos estrangeiros, lembrando que a gente passou por um processo de colonização portuguesa, né? Então, os portugueses, quando chegou aqui a coroa, né, toda a família real, eles trouxeram elementos da sua cultura para cá. Eles queriam se sentir em casa, digamos assim. Então, eles trouxeram vários elementos da sua cultura para os palcos brasileiros, que foram construídos, inclusive, por exigência do rei, porque eles precisavam de um espaço adequado. Só que, com o passar do tempo, a população brasileira, né, começou a sentir um certo desconforto, né, porque eles não tinham uma relação com o que estava sendo apresentado no palco, né? Eles não conseguiam se visualizar naquelas cenas. E assim o teatro brasileiro ele vai passando por um processo de transformação, como a arte brasileira de uma forma geral, né? Chega um momento que toda essa reprodução europeia que acontecia de uma forma natural, porque fomos colonizados por europeus, então, consequentemente, muito da cultura europeia ela era depositada aqui, né? Mas chegou um momento que o artista brasileiro começou a sentir a necessidade de colocar o seu fazer, de apresentar a sua própria obra, uma obra com características brasileiras, onde o brasileiro ele assistisse, ele visualizasse, ele contemplasse e conseguisse estabelecer uma relação com essa obra de arte.
né? Porque às vezes a gente olha uma obra, a gente não consegue identificar uma obra de costumes, um retrato, né? Uma pintura. Mas o que é aquilo ali? Não é a nossa realidade. Com o teatro brasileiro também aconteceu isso. Essa necessidade de estar colocando ali elementos da cultura brasileira. Uma obra marcante para o teatro brasileiro na primeira metade do século XIX foi Antônio José, ou O Poeta e a Inquisição, de Gonçalves de Magalhães, encenada em 1838. Olha aí, já em 1938 a gente já tem uma obra do teatro brasileiro, uma obra marcante, né, de Gonçalves de Magalhães. A gente começa a estruturar, neste momento, uma obra teatral brasileira. Então, a identidade do teatro brasileiro ela começa a ser construída. E essa peça é inserida na vertente do romantismo e faz parte do gênero dramático. Com objetivos nacionalistas, teve como protagonista o ator carioca João Caetano, que nasceu em 1808 e faleceu em 1863. Olha aí, como ela tem uma vertente romântica, lá no romantismo, ela tinha objetivos nacionalistas, que também é uma característica do romantismo, esses ideais nacionalistas. Então, o ator carioca, olha aí, a gente tem um ator brasileiro, a gente não tem um ator, né, estrangeiro, europeu, não, a gente tem um ator brasileiro, ele é carioca, nascido no Rio de Janeiro, João Caetano. Então, ele vai, né, encenar, ele é o protagonista dessa ação cênica, trazendo mais uma vez a intenção do teatro brasileiro feito por brasileiros para dar início à estruturação da ação cênica no Brasil. No século XIX, surge também a chamada comédia de costumes, um gênero teatral baseado no humor e na sátira, que abordava os comportamentos da sociedade da época com personagens caricatos. Como assim, professora, caricatos? Não estou entendendo. Quando a gente fala de personagens caricatos, eram personagens exagerados, né? Então, essa sátira que eles traziam, essa comédia de costumes, ela falava dos costumes brasileiros, mas de uma forma mais exagerada, justamente para trazer essa questão do humor. Então, eles utilizavam personagens, elementos da nossa cultura, dos nossos costumes, né, de uma forma caricata, de uma forma exagerada, justamente para trazer esse caráter cômico, para ser engraçado. Então, olha só, mais uma vez a gente percebe a necessidade do ator de colocar no palco, durante a sua encenação, elementos de uma vida cotidiana brasileira, com personagens da sociedade brasileira, né, que tem características brasileiras. A gente sabe que o povo brasileiro, ele é um povo alegre, ele é um povo extrovertido, né, que gosta muito de alegria, de festa, de animação. Então, trazer esses elementos era importante para a identidade do teatro brasileiro, para as pessoas se identificarem com aquilo e acabar achando engraçado, porque tudo era feito de uma forma muito exagerada, né? Então aquilo foi se tornando engraçado e foi um momento muito importante da história do teatro no Brasil. Em 1943, o teatro brasileiro ganha maior visibilidade com a estreia da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, inaugurando um teatro moderno no país. Assinou a direção do espetáculo o dramaturgo polonês Ziembinski. Aí, olha só, a gente chega no momento, 1943, a gente já está em século XX. Então, olha só, o teatro brasileiro ele já começa a ter uma nova roupagem, porque eles queriam ali maior visibilidade, né? Então, chega com a peça Vestido de Noiva, que é uma referência, né, no teatro moderno brasileiro. E eles já trazem aí um diretor polonês, porque eles estão querendo aperfeiçoar essa prática. Então, para aperfeiçoar, a gente precisa estudar, a gente precisa mergulhar ali no que a gente quer entender, né? Então, esse diretor, ele foi quem participou da organização dessa peça e ele teve um papel fundamental, justamente para ele organizar, para ele elevar, digamos assim, o nível da ação cênica no Brasil. E Nelson Rodrigues, com essa peça do Vestido de Noiva, ele ganhou uma grande notoriedade. Então, quando a gente tem a estreia dessa peça,
lembrando de toda a trajetória que o teatro brasileiro vem passando, passamos do teatro de catequese para a comédia de costumes, para chegar no teatro moderno brasileiro. Então, a gente precisa melhorar, digamos assim, a prática, porque a gente sabe que hoje em dia o processo o caminho da informação ele é mais curto. Então, a gente consegue, sentado de casa, fazer um curso com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Né? Mas antes não era assim. Então, a gente trazia essas pessoas para cá, para elas começarem, para elas ensinarem, né? Para elas ajudarem a gente a transformar ainda mais essas ações cênicas. Então, por isso que a gente ainda utilizava, como utiliza ainda hoje, pessoas de todos os lugares do mundo para nos auxiliarmos, para a gente melhorar a nossa prática. No século XX, o teatro se torna uma linguagem mais autêntica no país. Companhias nacionais surgem a partir da década de 30, como, por exemplo, o Teatro do Estudante do Brasil, com a sigla TEB, em 1938. Aí a gente vai tendo uma linguagem mais autêntica, uma linguagem mais brasileira, porque o teatro ele começa a ganhar outros ambientes. A gente começa a tirar o teatro desse espaço acadêmico que a gente chama de muito estudo, de muita prática, a gente começa a ter um teatro mais acessível. Né? E lembrando que esse processo de teatro, hoje ele se relaciona muito com a televisão. Muitos artistas que eram de teatro, eles passam a ser artistas de televisão e cinema. Então, a base da ação cênica teatral ela é muito importante, porque o que a gente fala aqui, durante uma peça teatral, a gente não pode parar. A ação ela é constante, porque o público está lá assistindo, então ela é ao vivo e a cores. O ator está aqui falando e o negócio está acontecendo, então não dá para ele falar, ih, errei essa cena. Volta, grava de novo. Que é o que é permitido na novela, no cinema. Então, quando o artista ele é moldado nos palcos do teatro, ele acaba desenvolvendo uma maior desenvoltura na encenação, porque ele foi moldado num ambiente onde ele tinha que estar preparado para o ao vivo, porque não dava para voltar. Isso foi sendo observado no teatro. Falou, esse pessoal que é do teatro, ele pode ir para o cinema, porque a ação deles, a desenvoltura deles é muito boa. Né? Então, acabou que essas manifestações artísticas elas foram se misturando. O Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, criado em 1948 por Franco Zampari. Dele participam nomes importantes, como Cacilda Becker, Paulo Altran, Valmor Chagas, Tônia Carreiro e a nossa amada Fernanda Montenegro. Aí a gente tem a imagem de alguns deles. A gente tem aí a Cacilda Becker, o Paulo Altran, o Valmor Chagas e a Fernanda Montenegro. Essas pessoas são personalidades. Olha só, eles começaram lá no Teatro Brasileiro de Comédia, né? Participaram do Teatro Brasileiro de Comédia e foram nomes de referência na novela, na televisão, como no cinema. A gente sabe que Fernanda Montenegro é uma forte referência do cinema brasileiro. Né? Tivemos aí a participação, inclusive, da filha dela numa obra voltada para o Oscar, que recebeu uma premiação, né, do melhor filme estrangeiro. Olha só, o cinema brasileiro utilizando artistas que começaram no teatro. Justamente porque, como nós vimos, esse fazer artístico do teatro, ele enriquece a produção cinematográfica. Porque ele já tem uma desenvoltura diferente. Fernanda Montenegro é uma forte referência, né, da ação cênica brasileira. Ela carrega aí com ela muitos traços, a história do teatro brasileiro. Ela passou por vários momentos, olha só, ela começou lá em 1948 no Teatro Brasileiro de Comédia, e a gente está falando de um processo de transformação que aconteceu no teatro brasileiro e que esses nomes são grande referência. E a gente está falando aqui de história do teatro brasileiro. Então, a gente vai visitar agora um espaço bem antigo, olha só. Olha que espaço é. O que vocês acham que é isso? O que parece? Parece um shopping? Acho que não, né? Então, o que é esse espaço que é extremamente importante
para a história do teatro no Brasil. Na história do teatro no Brasil, o primeiro teatro foi o Real Teatro São João, inaugurado no Rio de Janeiro em 1813. Olha só, vai pegando essa informação aí. O primeiro teatro foi o Real Teatro São João, que ele foi inaugurado em 1813, certo? Esse foi o primeiro, digamos assim. Entretanto, antes mesmo da inauguração do Grande Teatro, outros teatros menores já existiam no país. Então, a gente tem aí uma referência de um grande teatro, né, que foi inaugurado, que é a referência, né, do primeiro teatro. Teatro, quando eu estou falando de espaço físico, né, como a gente está vendo. Só que existiam teatros menores. Por exemplo, vamos ver, a Casa da Ópera em Ouro Preto, Minas Gerais, o Teatro União em São Luís, no Maranhão, e o Teatro São João em Salvador, na Bahia. Então, essas casas, esses teatros, eles eram menores, né? Eles tinham uma estrutura um pouco mais tímida, digamos assim, do que esse teatro que é tido ainda como o primeiro teatro no Brasil. Só que o Real Teatro São João, ele passou por mudanças estruturais após 3 incêndios. Então, a realidade é que o Real Teatro São João, o primeiro, né, que foi inaugurado, ele passou por um processo de transformação porque ele passou por 3 incêndios, gente. Acredita? Então, por conta desses eventos, a estrutura dele acabou sendo modificada por motivos óbvios, né? Quando ele passou por esse processo, ele precisou modificar a sua estrutura. E, além da estrutura física, né? Além disso, o nome também foi sendo modificado, sendo conhecido como Teatro São Pedro e, por último, em 1923, Teatro João Caetano. Então, a gente tem aí nomenclatura por último, nós temos a nomenclatura Teatro João Caetano, que foi dada em 1923. Então, na verdade, esse primeiro teatro, esse real, né, que nós tínhamos, ele foi transformado. É difícil até de encontrar registros do que foi ele lá na sua inauguração, porque como ele passou por esses processos de incêndio, ele passou por algumas modificações, e essas modificações chegaram também no nome deles, né? Que ele passou a Teatro São Pedro e, por último, como ele é conhecido, o Teatro João Caetano. Historicamente, o teatro possui grande importância, já que a primeira Constituição foi assinada no local. Olha a importância do teatro, né? A primeira Constituição brasileira, o documento, né, que rege o nosso país, foi assinada dentro deste teatro. E o mais interessante, como a gente está vendo aqui na cena, as pessoas vestidas de uma forma diferente, porque a gente está falando de 1900, 1800, né? A gente percebe as pessoas elegantes, as mulheres com vestidos, os homens com aquele chapéu, né? Porque a gente está falando de uma época distinta. Então, as pessoas tinham costumes diferentes. Então, as obras artísticas que eram apresentadas nesse teatro, por exemplo, são diferentes das obras que são apresentadas hoje. Hoje a gente tem um teatro mais contemporâneo. Quando eu falo do contemporâneo, eu falo daquilo que está acontecendo agora, neste momento. Então, nesse teatro contemporâneo, eu tenho elementos que me fazem sentir no momento que nós estamos agora. Então, é muito comum nas peças teatrais atuais a gente encontrar, a gente perceber elementos que dialoguem com a nossa realidade. Né? Então, com o advento da tecnologia, a gente sabe que tudo passou por um grande processo de transformação. A gente mudou a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de se comunicar. E, consequentemente, o fazer artístico ele se apropriou disso. É normal esse processo de transformação. Eu costumo falar que não é evolução, é uma transformação natural. O artista ele começa a ter necessidades diferentes. A gente observa isso nas obras de arte de uma forma geral. A obra de arte que a gente tem desde lá da pré-história, ela é diferente da obra de arte que é apresentada agora. Porque o homem ele vai tendo necessidades diferentes, ele vai tendo intenções diferentes. Então, naquela obra de arte, ele começa a querer passar
informações diferentes. Como a gente tem diversas obras modernas contemporâneas que já trazem o fazer artístico até mais livre, meio desprendido dessas amarras acadêmicas, digamos assim, das técnicas exigidas dos materiais. Não, eles querem uma obra mais livre. Só que aqui, neste momento do teatro, a gente já tem aí o teatro brasileiro, a gente já tem a comédia de costumes, a gente já começa a ter mais para frente, lá por volta de 1900, indícios do teatro de comédia brasileiro, enfim. A gente percebe que essa ação cênica brasileira ela também vai se modificando, né? Só que hoje o teatro brasileiro ele já tem uma nova roupagem, porque a gente está falando do mundo contemporâneo. Então, o dramaturgo, aquele que escreve a peça teatral, e os próprios atores, eles precisam se aperfeiçoar dentro da sua prática. Então, eles acabam passando por um processo de transformação. O teatro, ele desempenha um papel fundamental na cultura brasileira, indo além da mera representação artística. É uma plataforma que dá voz às nuances da sociedade, reflete as mudanças históricas e proporciona um meio de expressão único. Exatamente. O teatro, né, ele tem esse papel muito importante, muito sensível dentro da cultura brasileira. O teatro brasileiro ele não é só uma representação, ele é um instrumento de comunicação. As sociedades, os diversos grupos que existem dentro da sociedade brasileira, eles conseguem ter voz através das ações cênicas. Então, às vezes, as pessoas podem achar que o teatro, que essa ação cênica, né, a dramaturgia de uma forma geral, ela é só um entretenimento, mas não, ela vai muito além do entretenimento. É como a gente fala que uma pintura, ela vai muito além da contemplação. Professora, mas o que é contemplação? A contemplação da obra é você estar lá observando aquela obra, contemplando ela e refletindo sobre ela. É mais do que isso. É um instrumento de comunicação, ele está colocando ali os anseios de uma sociedade. Não só a cultura, os costumes, mas também o que aquela sociedade está pedindo. Né? Muitas vezes as mudanças históricas, elas conseguem ser expressas através da ação cênica. Então, o teatro, a gente viu o teatro de costumes que trazia ali a identidade do povo brasileiro, né, de uma forma caricata, de uma forma engraçada, porque quando é engraçado, é até mais fácil da gente se comunicar, da gente envolver o outro. Então, era uma forma de envolver o público, ser engraçado, ser caricato, porque eles queriam se aproximar da população. Né? E hoje a gente já tem um teatro que ele tem uma imaginação diferente, ele tem ideias diferentes. Hoje, muitas das ações cênicas acontecem no formato de monólogos. O que são monólogos? É uma pessoa só falando. Né? Então, depende da intenção daquele artista, se ele quer fazer um monólogo ou se ele quer fazer uma peça teatral com todos aqueles elementos que exigem ali naquela ação cênica. Então, o artista ele tem mais liberdade de se expressar. Claro, ele passa por uma estrutura única que a gente tem dentro de uma peça teatral, os elementos necessários para aquilo acontecer, mas ele tem mais liberdade de colocar a sua temática. O que ele quer falar, a mensagem que ele quer transmitir, qual o momento que ele quer representar. Né? Não é porque a gente está... ele pode pegar uma representação de 1800, 1900, 2000, e muitos eles fazem essa relação durante a sua cena, né? Eles vão lá atrás, vão pesquisar lá atrás como era o comportamento e como é hoje. Né? Isso varia muito de acordo com a intenção da ação cênica. Então, nesta aula, a gente viu um pouco de como foi a trajetória do teatro no Brasil e como ele se transformou com o passar dos anos, trazendo aí também uma identidade, né, do povo brasileiro para se aproximar ainda mais da população brasileira e criar um gênero teatral, né? Uma identidade teatral genuinamente brasileira.